Neil. Solicitamos a presença também de Ricardo Vada e da palestrante Marilena Lazari. Traz ele aqui para mim. Senhoras e senhores, daremos continuidade ao nosso congresso, lembrando todos nesse momento que nossa sala tem uma capacidade específica para alguns convidados, alguns participantes, e que os demais serão recepcionados no piso E, sala York. Lá existe uma transmissão simultânea do que está passando nessa sala.
Então, a hora que obtivermos a lotação máxima dessa sala, os demais serão encaminhados para a sala E, no piso York. Dando continuidade, convidamos o presidente de mesa para esta sessão de palestra sobre legislação de consumo. Convidamos nesse momento Winston New, presidente de mesa. Convidamos também o senhor Ricardo Morishita Vada, palestrante, proteção do consumo da China. Perdão. Desafios e próximo passo. Fique à vontade, suba, por favor. Convidamos a palestrante que fará proteção do consumo da China, Wen Dan, Universidade de Macau. E convidamos a palestrante Marilena Lazzarini, que apresentará Política Nacional de Defesa do Consumidor. Com a palavra, o presidente de mesa. Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer o convite nas pessoas do nosso presidente do Brasilcom, Dr. Leonardo Bessa, e do nosso secretário-geral, Walter Moura. Dizer que é uma honra participar deste evento e presidir este painel. Vamos ter a palavra agora, Dr. Ricardo Morishita Vada, sobre o tema Construção de um Sistema Regional e Continental de Defesa do Consumidor, Desafios e Próximo Passo. Dr. Ricardo, ele é diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, advogado, professor de graduação de Direito do Consumidor do Instituto de Educação Superior de Brasília. Registro aqui, Dr. Ricardo, que tem feito um grande trabalho à frente do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Com a palavra, Dr. Ricardo. Muito bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer esse honroso convite para estar nessa manhã de hoje falando sobre esse tema que nos parece um pouco etéreo ainda, mas é um tema que eu já diria a todos, já está na nossa pauta do dia, na nossa agenda do nosso dia a dia. Eu quero cumprimentar o nosso presidente de mesa, Dr. Winston, foi um grande presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero também fazer um especial cumprimento à doutora Veilin, que está aqui compartilhando, vai nos ajudar bastante, trazendo uma visão de um país que também é um continente, que é a China. E quero também render as homenagens sempre necessárias e importantes à doutora Marilena Lazzarini. Marilena, frente ao IDEC, frente à construção da defesa do consumidor no Brasil e no mundo, trouxe mais do que apenas um aporte técnico, mas ela trouxe, sobretudo, um grande aporte moral para que nós pudéssemos, ao longo de todo esse tempo, conduzir esse trabalho de defesa do consumidor. Eu queria também, na minha fala inicial, render uma homenagem especial ao Brasilcom, e especialmente na figura do seu presidente, Dr. Leonardo Bessa. Nós pudemos acompanhar em Brasília, de perto, essa gestão do Brasilcom e, sem dúvida alguma, testemunhar o quão profícua, o quão ousada, o quão competente e profissional foi, transformando e dando hoje ao Brasilcom um novo status e um novo patamar propício a enfrentar não apenas os 20 anos, aqueles que passaram do Código, mas, sobretudo, pensando nos nossos próximos 20 anos da defesa do consumidor. Então, fica aqui o meu registro, como um coordenador do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os cumprimentos e o agradecimento ao Brasilcom por todo o trabalho, por todo o empenho, por toda a luta, e eu diria, intransigente, da proteção e direito de cada um dos nossos consumidores do nosso país. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos de PROCON, dirigentes de PROCONs que eu vejo aqui,
que também congrega toda essa força, dirigentes estaduais, dirigentes municipais, membros do Ministério Público. Faço também hoje uma especial homenagem à Defensoria Pública, que trouxe ao Sistema Nacional uma nova energia, uma nova força, e hoje é o Dia Nacional do Defensor Público. Eu ousaria pedir uma salva de palmas a eles. Magistrados, estudantes, professores e representantes do mercado. A minha fala vai ser bastante breve e eu optei, na realidade, por compartilhar com todas as senhoras, com todos os senhores, um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses 7 anos, seja no Mercosul, seja no próprio continente, especialmente junto a um organismo multilateral, que é a Organização dos Estados Americanos. Eu procurei sintetizar um pouco tudo isso, mas acho importante compartilhar e, sobretudo, pontuar quais são os nossos desafios e quais são os nossos próximos passos para essa agenda tão importante e que afeta não apenas nós, consumidores brasileiros, mas consumidores de todo o continente. Eu procurei dividir em 2 grandes pontos. Vou fazer uma rápida introdução. Quero comentar bastante o nosso desenvolvimento, e aqui eu não falo sobre a perspectiva econômica e nem a política, mas eu falo sobre a área técnica da defesa do consumidor no âmbito do Mercosul e da perspectiva continental, dos trabalhos que nós temos envolvidos junto à Organização dos Estados Americanos, especificamente com, eu diria, a grande inovação, a inovação mais forte, a inovação talvez mais simbólica e mais relevante, que é o projeto Lima Marques no âmbito das Américas. Eu queria comentar brevemente sobre a convenção, sobre a proposta de convenção, o projeto Lima Marques no âmbito da OEA. E queria também falar sobre o outro projeto que o Brasil desenvolve e apresenta agora na Assembleia Geral no Peru, que é um programa de consumo seguro. Talvez seja a última política estruturante que falta nesse tripé que foi composto pelo SINDEC, pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor e agora com um programa mais consistente e estruturante de consumo seguro. Então, basicamente, são 2 os grandes tópicos, comentar um pouco o que é o Mercosul e depois comentar essa perspectiva continental na OEA com esses 2 projetos. Eu acho importante a gente fazer uma introdução com algo que é óbvio, mas com algo que é sempre importante registrar, é dizer que o Brasil mudou nesses últimos 20 anos. Não foi obra apenas de um governo, mas foi obra, sobretudo, do seu povo, da nossa sociedade, dos profissionais, das lideranças que esse país tem, e nós mudamos muito nesses 20 últimos anos. É engraçado, porque há 20 anos a gente talvez tivesse uma dimensão da política externa de defesa do consumidor com algumas preocupações, mas hoje esse cenário muda e muda brutalmente. Eu diria quase que nós somos atropelados pela velocidade com que as coisas vêm acontecendo no âmbito externo. E eu queria pontuar isso de uma maneira muito técnica. Eu queria, me desculpem aqui a utilização de um gráfico tão, digamos assim, tão cheio de curvas como esse, mas eu diria que é um gráfico muito relevante, porque ele mostra o crescimento econômico do Brasil e mostra, pontuando, sobretudo, nesses últimos 20 anos. Se a gente pegar a década de 90, a gente tem um Brasil com crescimento negativo, não é? Ali mais ou menos próximo ali da marcação de 2002, e a gente chega hoje num Brasil com crescimento econômico positivo. Isso não é pouca coisa, isso significa mudança de vida de milhões de brasileiros, mas significa, sobretudo, uma mudança de estratégia e de posicionamento desse mercado, sobre o qual incidem todas as normas e todas as regulações, e principalmente das relações de consumo. Mudou. Economicamente, o Brasil que nós temos hoje não é o Brasil de 20 anos atrás, graças a Deus, diria eu, numa licença efusiva. Nós mudamos muito graças a cada um dos brasileiros, a cada esforço da nossa sociedade. Portanto, não é possível pensar no mesmo modelo ou na mesma forma de realizar a defesa do consumidor com um contexto econômico tão diferente. É curioso quando nós olhamos para os dados e nós verificamos
o nosso PIB, quando nós olhamos os avanços que nós tivemos com relação à linha de pobreza, com relação ao índice Gini, com relação ao produto interno, à nossa força de trabalho, ao percentual de desemprego e as principais indústrias que movem esse país à frente. Mudou absolutamente, foi uma evolução espantosa e necessária. Quando a gente pensa nisso, e esse é o meu quadro preferido, é o quadro principal, significa que nós temos nesse mercado novos consumidores. Pelo menos 30 milhões de novos consumidores chegaram a esse mercado. A nossa classe C hoje, ela compõe 53,6% da nossa população. A nossa classe A e B, 15,6%. Abaixo da classe C, é muito difícil falar em direito do consumidor, porque eles lutam para ter o acesso ao consumo. Mas ainda nesse quadro, a gente pode dizer que 70% da nossa população hoje pertence a uma classe média, média alta. Isso muda os tipos de produto, muda os tipos de serviço, muda o grau e a percepção sobre a qualidade e muda, sobretudo, os desafios. É bom porque nós queremos mais. É bom porque nós queremos mais respeito, nós queremos mais qualidade e nós queremos, sobretudo, que as relações sejam cada vez mais harmônicas e mais inteiras. A gente costuma dizer que há 20 anos atrás, os autores do Código deram um passo de gigante. E a sociedade brasileira deu um passo de gigante, porque nós aprovamos um Código e nós conseguimos compreender regras básicas desse Código. Entre elas, um pacto, porque o Código foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. Nós aprovamos um Código que decidiu e pactuou a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 6º, inciso 6º, no artigo 12, no artigo 14, no artigo 18, no artigo 20. Nós aprovamos e pactuamos a responsabilidade solidária. E o legislador teve tanta preocupação com a responsabilidade solidária que dispôs no parágrafo único do artigo 7º, no 25, parágrafo 1º, no 18, no 20. E nós pactuamos essas regras que nos ajudou a caminhar nesses 20 anos. Foram regras e foram pactos fundamentais, porque no final nós pactuamos uma única coisa, e aqui olhando diretamente para o empresariado brasileiro. Há 20 anos atrás, esse empresariado pactuou que o ganho e a lucratividade deveria advir da competência, da capacidade de colocar produtos com qualidade, de prestar serviços com qualidade, e a capacidade de que, se houvessem danos, que eles fossem efetivamente e adequadamente reparados. Esse foi um pacto celebrado há 20 anos atrás. Hoje, neste contexto, com os nossos novos consumidores, é fundamental olharmos para esse pacto e não apenas revalidá-lo, mas incluir nele os novos desafios. E novos desafios que vão afetar a vida de milhões de brasileiros. Desafios como a definição, por exemplo, da indústria da informação, que é a indústria mais valiosa que existe hoje no mundo, representado hoje no Brasil pelas ações, por exemplo, do SPC, do Serasa. E nessa definição dessa indústria milionária, a indústria que mais hoje se desenvolve no mundo e carrega ativos, ter o compromisso deste setor, que vai liderar esse processo, não apenas para revalidar o que estava ali, a regra da responsabilidade, a regra da transparência, a regra da solidariedade, mas ousar mais. E o Brasil ter a capacidade de dar um exemplo para o mundo, de realizar as suas atividades, de realizar e de desenvolver essa indústria dentro de um contexto de respeito intransigente, intangível com relação à privacidade de cada um dos cidadãos e cada um dos consumidores. Porque os novos consumidores, eles conseguiram agregar valores, conseguiram agregar direitos e exigem e demandam desta definição uma clareza maior. Então é importante, porque muda-se o contexto, mas não se pode dar um passo atrás.
em direitos e garantias. Assim como cresce a economia, deve-se crescer também em direitos, deve-se crescer também em garantias. É este o modelo que nós precisamos. Mas olhando ainda para os dados, e eu trouxe outro dado aqui, antes de eu fugir um pouco do assunto, né? Os dados de comércio exterior do Brasil, que mostram que o Brasil importa muito. Isso mostra uma única coisa, que hoje boa parte dos nossos problemas não são resolvidos apenas internamente, mas são problemas, muitas vezes, que são compartilhados por outros países e são compartilhados por um contexto de mercado não apenas interno, mas de um contexto mais globalizado. Para enfrentar todos esses desafios, porque muitas vezes, não apenas produtos e serviços, mas os modelos, eles não são definidos apenas no plano interno, mas eles são simplesmente introduzidos no plano externo, uma vez debatidos num plano global. Por isso é fundamental que os consumidores possam trabalhar unidos dentro do Brasil, dentro dos estados e dentro dos municípios, mas que eles também possam trabalhar juntos dentro de uma região economicamente e politicamente definida como o Mercosul, ou ainda continental como as Américas, que nós possamos somar esforços, que nós possamos compartilhar informações e que nós possamos discutir internamente, mas também externamente, todos os modelos que são colocados e que afetarão a nossa vida e a vida de cada um dos nossos consumidores. Eu diria que com uma produção e uma comercialização global e regional, e eu acrescentaria, e com modelos de regulação que são trazidos desde fora para dentro, é fundamental que se eu tenho uma relação globalizada, uma produção globalizada, nós também tenhamos soluções globalizadas. Sem isso, nós vamos ter dificuldades de avançar dentro da proteção dos nossos consumidores. E olhando agora para o Mercosul, eu queria contar, sobretudo, o que foi feito nesses últimos anos. Eu diria que foi a construção de um processo. Quando nós iniciamos no Mercosul, era evidente que havia uma diferença normativa entre os países. O Brasil, na época, possuía um instrumento normativo mais protetivo que o Uruguai, que a Argentina e que o Paraguai. E o mandato do Mercosul seria harmonizar essa legislação. E isso representava um grande desafio, porque se o Brasil tem um patamar de proteção mais alto e alguns outros países um patamar diferente do Brasil, harmonizar significa estabelecer uma média, e essa média sempre seria prejudicial ao Brasil, porque ele teria que abrir mão de direitos e garantias que foram estabelecidos. E essa tônica do Mercosul, essa cultura da harmonização, aonde você teria que estabelecer uma média, era uma grande preocupação e ocupava boa parte da energia das reuniões do Mercosul. Nesse debate, nós tivemos, mais uma vez, uma grande contribuição da professora Cláudia Lima Marques, que nos sugeriu uma cláusula de harmonização. E esta cláusula, ela nos ajudou a colocar um ponto final nesse debate. E a cláusula diz, simplesmente, que é possível que se harmonize, desde que se preserve para aquele país o conjunto normativo mais protetivo para os consumidores. E esta cláusula nos abriu, então, a possibilidade de pararmos de gastar as energias discutindo se faz a média, ou se estabelece ou não uma média, se ganha ou se perde direitos, para se dizer, aqueles que têm a norma mais protetiva reservam o direito de continuar aplicando, e aqueles outros que não, que possam então evoluir dentro desse processo. Mas o grande ganho foi, desta cláusula de harmonização, nós podermos avançar para uma nova dogmática. Nós podemos olhar para o Mercosul não apenas como um processo de harmonização normativa, mas um processo de construção de uma política de defesa do consumidor. Olhar para os nossos parceiros do Mercosul não apenas como pessoas que representam países e criam um embate em torno da melhor proteção, mas, sobretudo, de pessoas que podem, juntas, construir um sistema Mercosul de defesa do consumidor. Ficou evidente que nós poderíamos e nós deveríamos, e assim nós o fizemos,
cada vez mais integrar os sistemas e apontar para a construção de um futuro conjunto, onde nós imaginamos num futuro que, se uma empresa cause um problema no âmbito do Mercosul, e seguramente não vai ser apenas no Brasil, mas terá reflexos na Argentina, terá reflexos no Paraguai e no Uruguai, que este grupo possa trabalhar junto com esta empresa, não para o embate, mas para se garantir a melhor solução e a melhor proteção para os consumidores. Trocando em miúdos, eu imagino que, se a gente tem um problema com um banco, e que ele atinja a cláusula bancária, ela atinja não apenas o Brasil, mas todos os outros países do Mercosul, que isso não seja apenas um debate nacional, mas que seja um debate regional, e que nós possamos juntos encontrar a solução e garantir que esse sistema possa somar, não dividir, não que se tenha perdas para a proteção de cada um dos consumidores. É eficiente para a empresa resolver por atacado os problemas, e é eficiente para a cidadania também se resolver por atacado todos os problemas. Com esse modelo, nós imaginamos avançar em 2 novos focos. O primeiro, evidentemente, é estender o processo que nós já temos internamente, que é o SINDEC, que é o Sistema de Informações de âmbito nacional, que interliga 24 PROCONs estaduais e PROCONs municipais com dados e reclamações de consumidores, estender e trocar essa tecnologia, compartilhar essa tecnologia também com os nossos parceiros, com os países do Mercosul. O investimento no SINDEC é fundamental, e nós temos avançado com a velocidade e, sobretudo, com a possibilidade política de cada país nesse processo de integração. Eu imagino que, mais do que harmonizar normas, nós possamos ter, daqui a alguns anos, um cadastro nacional de reclamações fundamentadas do Mercosul, que nós possamos olhar para as empresas e examinar qual é a busca ou qual é o comprometimento que ela tem, não apenas com os consumidores brasileiros, mas com os consumidores de uma mesma região, interligados econômica, política e, evidentemente, socialmente. Talvez esse seja um grande desafio, a ser planteado não apenas pelo Estado brasileiro, mas por toda a sociedade. E é um desafio que talvez seja uma autêntica, uma legítima jabuticaba, porque nós estaríamos falando para o mundo, num momento em que o Brasil, como 8ª economia, como um país novo, que caminhou arduamente o processo de desenvolvimento e que ele tem a capacidade, sim, de fazer com que as 2 coisas caminhem juntas, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Que as empresas brasileiras não façam o que muitas empresas estrangeiras fizeram com o Brasil e com os brasileiros, realizando uma prática de double standard, um duplo padrão de qualidade, assegurando para os consumidores dos seus países um standard de qualidade adequado e para outros países em desenvolvimento um standard muito pior, desrespeitoso dessa qualidade. Se há 20 anos o empresariado brasileiro teve o desafio de dizer que eles teriam competência para ter o lucro, não com base no engano, na fraude, no erro, mas na competência, talvez agora a nossa mesma sociedade tenha que dizer ao mundo que é possível, sim, criar um sistema de proteção ao consumidor continental e dar um exemplo ao mundo, aonde o desenvolvimento econômico caminhe com competência, porque não é possível se ter o desenvolvimento social sem a competência, mas que ele caminhe juntos, o desenvolvimento econômico e o social, e o Brasil se torne, então, dê a sua contribuição para toda a humanidade. Me parece que o outro programa que é evidente é esse programa de saúde e segurança. E eu vou comentar um pouquinho aqui na dimensão que nós estamos trabalhando na OEA. Eu diria, ao final, que organismos multilaterais têm um tempo. E é diferente do tempo interno e é diferente do tempo das nossas ansiedades e das nossas expectativas. Mas é um tempo que se constrói.
ele é um tempo que, se construído adequadamente, se torna sólido, se torna suficiente a alicerçar não apenas o nosso país, mas toda a região, e não para agora, mas para olhar para o futuro e para a construção desse futuro. Já não querendo avançar na hora, eu diria que a mesma ação continental, com a mesma filosofia, o mesmo conceito, que nós temos que trabalhar